Amém. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus a direção dessa aula. E todo mundo aberto, com a Bíblia aberta em Apocalipse 12. Mateus, faz essa oração por nós, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te entregamos, ó Deus, a direção desse tempo de crescimento, dessa escola de discípulos, Senhor, que possamos crescer em graça, em conhecimento, na Tua presença, ó Deus. Senhor, fale aos nossos corações, que a gente venha aprender mais, ó Pai, do fim que está próximo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa oração sua foi muito rápida, hein? Eficiente. Aprendi com o Senhor. Você aprendeu comigo a orar rápido? Enfim. Tem que orar rápido. Aproveitar o tempo de aula, né? Entendi. Tá certo. Então, todo mundo com a Bíblia aberta em Apocalipse 12. Por gentileza, também, se puder, pegarem caneta, papel, para a gente anotar os textos. Recapitulando as aulas de semana passada e retrasada. Semana retrasada, nós falamos sobre os símbolos de Apocalipse, do livro de Apocalipse, né? Falamos que Apocalipse é um livro de símbolos. Falamos o que significa a palavra Apocalipse no grego, né? Que é tirar o véu. Semana retrasada também falamos um pouco do simbolismo das 7 cartas. Então falamos panoramicamente sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. E falamos que o livro de Apocalipse é um livro escrito com o propósito de revelar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, revelar o futuro. O livro de Apocalipse é um livro que fala do futuro. Não é? Isso é o básico do básico. E eu queria só começar a aula de hoje recapitulando sobre 3 verdades irrefutáveis, 3 coisas que estão no livro de Apocalipse e que todas as visões, tanto as pré-milenistas, quanto pós-milenistas, quanto amilenistas, enfim, todas as interpretações do livro de Apocalipse concordam sobre essas 3 verdades. A primeira verdade que está no livro de Apocalipse é que está chegando um momento chamado de grande tribulação. E nós vamos entrar um pouco nesse tema hoje, porque a grande tribulação, no Apocalipse 12, ela se inicia a partir do versículo 6 de Apocalipse 12. Nós vamos ver hoje um pouco sobre o simbolismo do filho varão, né? Quem é o filho varão, que foi a pergunta da semana passada, né? Que não quer calar. Quem é esse filho varão que nasceu dessa mulher, que está vestido de sol, com uma coroa de 12 estrelas? E a partir do versículo 6 de Apocalipse 12, vocês podem ver aí que a Bíblia fala no versículo 6, vocês que estão com o Apocalipse 12 aberto, diz que a mulher fugiu para o deserto. Então, essa mulher nós já entendemos que é a totalidade do povo de Deus, né? A mulher representa todo o povo de Deus e ela fugiu para o deserto. E aqui está falando, então, de uma perseguição que o texto continua dizendo, que diz, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, né? Então serão 3 anos e meio dessa chamada grande tribulação. Aonde que está escrito isso? Em Apocalipse 12, 6 e também em Mateus 24, 15. Então, se vocês quiserem anotar, nós estamos falando aí sobre 3 verdades do Apocalipse que todos devem saber. Todos devem entender essas 3 verdades. A primeira verdade é que haverá um tempo que Jesus, em Mateus 24, 15, e que João, aqui em Apocalipse 12, 6, chama esse tempo de grande tribulação. João fala que é a mulher fugindo para o deserto, e Jesus, em Mateus 24, 15, fala sobre a grande tribulação. Não confundam tribulação com grande tribulação. Tribulação todos nós passamos, inclusive nós estamos passando um tempo de tribulação, certo? Nós estamos passando um tempo de dores, de sofrimento, o mundo está em crise. Estamos falando aí de crise econômica, estamos falando de uma pandemia no mundo, e na verdade isso não é nada, guarde isso não é nada
perto da grande tribulação que há de acontecer na terra. Aonde que está escrito isso? Mateus 24, a partir do versículo 15, Jesus fala sobre uma grande tribulação. E esta grande tribulação será um período, que Daniel 9 também fala sobre isso, um período dividido em 2 períodos, não é? São 7 anos, é o período como um todo, e 3 anos e meio, ou seja, metade desses 7 anos, será um período de grande sofrimento para aqueles que estiverem na terra. É por isso que o texto aqui em Apocalipse 12, 6, diz que a mulher, quem é a mulher? É a totalidade do povo de Deus. Esse texto diz que essa mulher fugiu para o deserto. E o deserto na Bíblia tipifica um lugar de sofrimento, um lugar de perseguição. Nós vamos ver que o dragão, né, que é Satanás, ele persegue quem? A mulher. Ele vai atrás da mulher e é um período de sofrimento, período trágico que vai acontecer na terra, que a Bíblia fala sobre terremotos, sobre doenças, sobre pandemia, sobre crise econômica, sobre desespero absoluto. E esta é a primeira verdade do Apocalipse. Vai acontecer um tempo chamado, na Bíblia, de grande tribulação. Ok? Então, estamos fazendo aí uma recapitulação das últimas aulas e estou acrescentando aqui mais alguns elementos para a gente, ao longo dessa semana, meditar e refletir. Não queremos passar por essa grande tribulação, pode ser que passemos, pelo menos por uma parte dela, ou pode ser que não passemos, mas nós temos que entender que vai haver na Terra um período chamado de grande tribulação. Ok? Segunda verdade. Todo mundo está acompanhando aí? Dá um joinha aí para mim aí. Tem um joinha aí do chat. Clica aí no joinha no celular para eu saber se vocês estão acompanhando. Alguns joinhas já aparecendo aí. Ótimo. Seguindo, a segunda verdade que nós estamos estudando a partir de Apocalipse 12, mas que está em todo o Apocalipse, é que depois da grande tribulação, Jesus voltará para estabelecer o seu reino nessa terra. Então, repetindo a segunda verdade, depois da grande tribulação, Jesus voltará para estabelecer o seu reino nessa terra. E este reino, né, é um reino real, é um reino terreno, é um reino que nós vamos estudar, vai ter uma aula que nós vamos falar sobre ele, está lá em Apocalipse, capítulo de número 20. A partir do versículo 1, o apóstolo João viu Satanás sendo preso e Jesus reinando durante 1000 anos. Então, a segunda verdade de Apocalipse é que Cristo voltará, Jesus virá visivelmente e o texto de Daniel 9 diz que ele pisará nesta terra, ele estará conosco nesta terra, e Apocalipse 20 fala sobre um reino milenar. Então, essa é a segunda verdade. Qualquer visão, seja o cara que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, seja o camarada que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, todas as visões apontam para uma volta visível de Cristo. E aí, nosso coração deve se encher de alegria, né? Nesse grande dia, a Bíblia fala que todo olho verá, Jesus vai aparecer nas nuvens e ele vai pisar na terra, né? Inclusive, tem alguns textos que tratam de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, em Israel, um lugar muito simbólico, e ali Jesus estará diante de todos os olhos, todas as pessoas da terra verão Jesus. Então, existe uma verdade, que é a verdade da segunda vinda de Cristo, que está no livro de Apocalipse, e nós precisamos crer nessa verdade. Jesus voltará. Jesus virá visivelmente nesta terra. Ok? Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade, para a gente, enfim, entrar aí na grande pergunta da aula de semana passada, quem é o filho varão? Mas a terceira verdade é que haverá um outro fenômeno chamado arrebatamento. Haverá um outro fenômeno, além da segunda vinda, chamado arrebatamento. Qual é a diferença da segunda vinda para o arrebatamento? A diferença é que o arrebatamento é invisível e a segunda vinda é visível. Então, para quem já está um pouco mais aprofundado no livro, eu vou abrir um parênteses aqui, mas para quem não está, fica tranquilo que você nem precisa entender isso. Mas para quem já está um pouco mais aprofundado, tanto as pessoas que acreditam
no pós-tribulacionismo. Isto é, Jesus virá, voltará após a grande tribulação e a igreja passará por esse período de grande tribulação. Tanto para as pessoas que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, as duas vertentes acreditam numa coisa chamada arrebatamento. E aonde que está descrito o arrebatamento? Eu vou citar aqui um texto para a gente ler depois, talvez se der tempo hoje a gente lê, mas anotem aí esse texto, por favor, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. A palavra traduzida no grego para arrebatamento, né, é harpazo, que significa uma força muito grande que tira a gente da terra, que tira a gente de onde nós estamos. Então, vai haver um fenômeno futuramente, a gente espera que seja em breve, né? E a gente ora por isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus, haverá um fenômeno chamado arrebatamento, e esse arrebatamento, para todas as vertentes de interpretação, é uma tirada das pessoas da terra. Para os pré-tribulacionistas, eu, por exemplo, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Esse arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação e nós vamos ver hoje muito claro em Apocalipse 12. Para os pós-tribulacionistas, que fazem uma interpretação diferente da Apocalipse 12, também haverá o arrebatamento, porque a igreja vai subir aos céus e depois Jesus voltará com a sua igreja. Esse é o grande dia esperado por todos nós, né? Jesus vindo nas nuvens, e aí você pode visualizar aí com os olhos da fé, Jesus vindo nas nuvens, com poder e grande glória, aqueles reis, né, os poderosos, os presidentes poderosos da terra, verão o rei que vai vir nas nuvens com a sua igreja, com seus filhos. Ele vai descer e vai, depois do arrebatamento, né, ele vai descer com essas pessoas que foram arrebatadas e que morreram em Cristo. E ele reinará nesta terra visivelmente. Tá certo? Então, 3 verdades do Apocalipse. Primeira, grande tribulação vai existir, um período de muita tristeza na terra. A segunda verdade, Jesus voltará depois da grande tribulação para reinar. E a terceira verdade, haverá um arrebatamento invisível. Ok? Fiz aí uma recapitulação. Nós estamos lendo Apocalipse 12. E eu queria ler com vocês hoje o Apocalipse 12, a partir do versículo de número... Deixa eu ver aqui. Apocalipse 12, a partir do versículo 5. Alguém pode ler para nós, por favor, o versículo 5 de Apocalipse 12? Quem pode ler? Desativa o microfone aí e leia, por favor. Vamos ficar para já no versículo 5. Quem vai ler? Alguém se habilita a ler, gente? Eu vou ler. Então leia, Vânia. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Só os 5, Vânia. Para a gente ir com calma, para todo mundo entender, né? Então nós estamos aí, mentaliza aí, lembra da visão, né, que João viu, uma mulher vestida de sol. Vocês já estão até decorando isso, né? Espero que sim. Com a lua debaixo dos seus pés e com 12 estrelas na cabeça, e essa mulher está a ponto de dar luz. Nós já entendemos que a mulher é a totalidade do povo de Deus, né? Porque é o mesmo simbolismo lá de Gênesis. Quem lembra aí o capítulo de Gênesis? Gênesis 37, não é isso? José teve esse sonho igualzinho, então já é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Essa mulher está grávida, a ponto de dar à luz a um filho varão, e a Vânia acabou de ler. Esse filho varão há de reger com cetro de ferro, ou com vara de ferro, todas as nações da terra. Então nós já entendemos quem é a mulher, que é a totalidade do povo de Deus, e a pergunta de hoje, que nós vamos responder na aula, é: quem é esse filho varão? Se você entender quem é esse filho varão que há de reger todas as nações da terra, você começa a entender o texto que João, o simbolismo do texto.
quem é o filho varão? Essa que é a pergunta. Alguns dizem que o filho varão é Jesus e que a mulher é Maria. Nós já refutamos essa ideia aqui, mas vale a pena de novo refutar para a gente todo mundo ficar na mesma página, que o filho varão não pode ser Jesus, exclusivamente Jesus, e a mulher não pode ser Maria, por algumas razões. Dentre elas, o filho varão, ele foi arrebatado para Deus depois do nascimento. Né? Ele nasceu e foi arrebatado. A gente sabe que Jesus não foi arrebatado, certo? Depois que Jesus nasceu, Jesus não foi arrebatado. Então, Jesus não pode ser o filho varão, para já. E a mulher não pode ser Maria, pelo simples fato, eu vou te dar aqui 2 elementos, e aí eu queria que vocês olhassem comigo com carinho para o versículo 17. Por que que a mulher não pode ser Maria? Alguém lê para mim o versículo 17? Por favor. Apocalipse 12, 17. A pergunta é, por que que a mulher não pode ser Maria? Contra a mulher e foi-se fazer guerra ao remanescente da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Então, essa mulher que deu à luz ao filho varão, o texto está dizendo que ela tinha um restante de descendências, né? Ou seja, essa mulher, quando deu à luz ao filho varão, ela já tinha outros filhos. Maria, quando deu à luz a Jesus, Jesus foi o primogênito de Maria. Maria concebeu Jesus, não é, como o seu primeiro filho. Depois ela teve outros filhos, mas quando ela teve Jesus, ela era virgem. Então, essa mulher aqui, que está dando à luz ao filho varão, ela já tinha o quê? Está escrito aí no próprio texto, né? Você tem que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Ela tinha um restante de descendência. Então, a mulher não pode ser Maria, número 1 por isso. A mulher não pode ser Maria porque Apocalipse fala de coisas futuras e não de coisas passadas. O próprio livro fala de revelação do futuro. Então, a mulher não pode ser Maria. Nós já entendemos que a mulher, então, é a totalidade do povo de Deus. E a totalidade do povo de Deus deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações da terra. Eu disse na primeira aula, e torno aqui a falar, para a gente ficar na mesma página, que nós, para entendermos a Bíblia, nós temos que olhar para a própria Bíblia. Então, esse filho varão que há de reger todas as nações da terra, para eu entender quem é ele, eu preciso achar algum outro texto na Bíblia que fala a respeito dele. Se eu achar algum outro texto na Bíblia que fala a respeito do filho varão, eu entendo quem é o filho varão, certo? Um filho varão que há de reger todas as nações da terra. Então, procurando na Bíblia, e mais especificamente no próprio Apocalipse, a gente descobre que tem um texto, e aí eu quero informar para os irmãos que não existe coincidência na Bíblia, né? Existe propósito. Então, tudo que está na Bíblia e está no livro de Apocalipse tem um propósito de Deus. Agora, vejam aí a semelhança desse texto de Apocalipse 12, 5, né, que é o filho varão, com o texto, quero que vocês abram aí, por favor, a Bíblia de vocês, em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27. Olha que coisa impressionante. Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27. A pergunta da aula de hoje é: quem é o filho varão que há de reger todas as nações da terra, né? Que vai nascer dessa mulher? Olha a resposta lá em Apocalipse 2, do 26 ao 27. Alguém pode ler para nós, por favor? Apocalipse 2, 26 e 27. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a autoridade às suas nações. Estou lendo na versão internacional, lembra aí. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Olha que coisa poderosa, gente. Até arrepio aqui, ó. Isso aqui é forte demais, ó. Quem é o filho varão que há de reger todas as nações da terra? Interpretação errada é achar que o filho varão é só o Senhor Jesus.
porque aqui está escrito que o filho varão, existe um ser aí que a Bíblia está chamando de quê? De vencedor. Guarde isso. Guarde essa palavra. Se você pode, grife essa palavra na sua Bíblia no versículo 26. Ao vencedor, aquele que... Aí ele explica quem que é vencedor, certo? Nós estamos aqui dentro de uma das cartas do Apocalipse, ou seja, está falando da igreja, do povo da igreja de Jesus, certo? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E olha o versículo 27. Você vê que são as mesmas palavras. Se alguém me falar que isso é coincidência, deve rever os seus conceitos, né? Deve rever os seus conceitos, porque na Bíblia não existe coincidência. O que existe na Bíblia é propósito. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, versículo 26. Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta aí, para vocês acompanharem. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, Jesus vai dar sobre as nações autoridade a quem? Aquele que guardar até o fim as minhas obras. E aí o versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Agora, se você pegar a sua Bíblia e abrir Apocalipse 12:5 e ler de novo comigo Apocalipse 12:5, e eu faço questão de ler para que ninguém tenha dúvida, está escrito assim: o filho varão nasceu-lhe, e ele há de reger todas as nações da terra com cetro de ferro. Reparem bem. Reparem que nós temos aqui dois textos extremamente parecidos, dois textos quase que idênticos, e um texto explica o outro. Então, o filho varão nasceu desta mulher, que é a totalidade do povo de Deus, e esse filho varão há de reger todas as nações da terra. E Apocalipse 2:26 explica que o filho, ou que aquele que há de reger as nações da terra, é uma pessoa chamada na Bíblia de vencedor. E esse vencedor, ele vai, o quê? Reger as nações com cetro de ferro. E esse vencedor, qual é a característica dele na Bíblia? Ele vai guardar até o fim as minhas obras. Então, nós já estamos entendendo aqui quem é o filho varão. O filho varão, a Bíblia está chamando ele também de vencedor. O filho varão, a Bíblia está chamando ele de alguém especial, ou de alguém que foi escolhido por Deus para reinar sobre as nações da terra. E aí, eu queria que a gente continuasse, para a gente entender o filho varão, continuasse uma leitura aí no Apocalipse 12, para a gente entender claramente o que significa esse texto, que diz, está aí em Apocalipse, deixa eu achar aqui, versículo 11. Abram aí Apocalipse 12:11. Olha o que o texto está dizendo. Eles, a gente não sabe a que se refere a esse eles ainda, né? Nós estamos entendendo em conjunto. Mas eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse eles está se referindo exatamente àqueles que foram arrebatados para Deus e se referindo ao filho varão. Ou seja, a gente já tem as características desse filho varão. Oi? Esse último que você falou é 12:11. 12:11 que eu falei. Então eu li aqui 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então a pergunta da aula de hoje é: quem é esse filho varão? Nós já estamos entendendo que o filho varão não é Jesus e que o filho varão, a Bíblia está chamando lá em Apocalipse 2:26 de vencedor. Então, respondendo a pergunta, para a gente ser o mais direto e claro possível, o filho varão está falando de uma parte da totalidade do povo de Deus, né? Porque o filho varão estava dentro da mulher,
ele nasce da mulher, e a mulher é todo o povo de Deus, a mulher é Israel, a mulher é a igreja, a mulher é todo mundo que aceitou Jesus como Salvador, a mulher é todos aqueles que foram escolhidos por Deus, né, desde o ventre da sua mãe, o povo de Israel, a mulher é todo o povo de Deus. E dentro do povo de Deus, existe uma pessoa que a Bíblia dá a ele a característica de filho. Não é? A mulher tem o sexo feminino aí, e o filho varão com o sexo masculino. Claramente a Bíblia é um livro que privilegia, não é, o filho varão. Então, o filho varão tem todo um simbologismo desde o Velho Testamento. O filho varão é aquele que nasce numa família, o filho varão, o primogênito, o filho, ele é herdeiro, ele tem algumas regalias. Então, o filho varão é alguém especial que nasce de dentro da mulher, de dentro da totalidade do povo de Deus. Então, a gente está separando agora quem é do povo de Deus e quem é o filho varão. Olha que coisa poderosa. A gente está aqui estreitando a coisa e a gente está vendo que vai ter um povo dentro da mulher que a Bíblia chama de vencedor, porque ele guarda as minhas obras, ele guarda a minha palavra. E esse vencedor, quem é que o inimigo, quem é que o dragão está querendo tragar? Nós lemos semana passada, né? Aí no versículo de número 4, na última frase, está dizendo o seguinte, que a mulher estava para dar à luz e o dragão estava a fim de devorar o filho quando nascesse. Repare bem, o dragão está de olho no filho. O dragão não está de olho na mulher. Quem é a mulher é a totalidade do povo de Deus. Mas dentro desse povo de Deus, a Bíblia está chamando alguém especial, ou pessoas especiais que estão dentro da totalidade do povo de Deus, que o diabo está querendo tragar, que o inimigo está querendo tirar e está querendo matar ele. Então, o inimigo está esperando o filho varão nascer, porque quando o filho varão nascer, o inimigo está querendo tirar a vida dele. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que esse filho varão, versículo 5, ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ora, quem tem interpretações diferentes pode até entender algumas coisas que para mim não fazem sentido, mas está muito claro aqui que o filho varão representa uma porção do povo de Deus, que e a Bíblia está dizendo no versículo 11, que são aqueles que são, por causa do sangue do Cordeiro, são testemunha daquilo que viram de Cristo, né? Está dizendo a Bíblia, eles, mesmo diante da face da morte, não é? O texto está dizendo, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da face da morte, não amaram a própria vida. Então, característica do filho varão, ele não ama a sua própria vida. Ele renuncia à sua própria vida. Agora, olha que coisa poderosa. Coisa que pode mudar a sua maneira de encarar a vida hoje. Existe na totalidade do povo de Deus aqueles que fazem parte da mulher, mas existe na totalidade do povo de Deus aqueles que fazem parte do filho varão. E o filho varão representa os vencedores da igreja. O filho varão representa aquelas pessoas que não amam a sua própria vida, Apocalipse 2, 26 e 27, Apocalipse 12, 11. Estas pessoas que abriram mão daquilo que gostam, que vivem o evangelho verdadeiro, que abrem mão de coisas por amor a Jesus, que são fiéis a Deus, que ganham almas para Jesus, que trabalham para o reino de Deus. A Bíblia está dizendo que o filho varão, ele vai ser arrebatado para Deus. E guarde essa palavra. Essa palavra arrebatado no grego é harpazo, que também aparece lá em 1 Tessalonicenses, que eu falei no começo da aula. 1 Tessalonicenses, capítulo de número... Eu falei aqui, eu até esqueci. Se alguém puder me ajudar, deixa eu ver se eu acho aqui a referência. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. O arrebatamento fala de uma força que vai tirar a gente da terra. O filho varão vai ser tirado da terra. Está aqui, ó. Apocalipse 12, 5, parte B, a última parte, depois do ponto final. O seu filho foi arrebatado
no grego é harpazo, é tirado violentamente da terra. E foi para onde? Para Deus até o seu trono. Então, o filho varão é, na verdade, aquelas pessoas que hoje, acredito que aqui estão aqui o povo de Deus, não é, que vai ser arrebatado, não é? Então, são pessoas que são interessadas na Bíblia, que amam obedecer a Deus, que abrem mão daquilo que gostam, que abrem mão, às vezes, de um descanso para estudarem a Bíblia, que abrem mão, às vezes, de estarem com os seus para fazerem a obra de Deus, para buscarem o Evangelho, para orarem, não é? Abrem mão do pecado, não amam a sua própria vida e dizem, eu sou fiel a Deus até o fim. Apocalipse 2, 25 e 26, não é, que nós lemos mais cedo, está dizendo que essas pessoas, elas são vencedoras. Elas guardam até o fim as minhas obras. Muitas pessoas começam na presença de Deus, fazem parte da mulher, mas poucos vão até o fim. Muitas pessoas são cristãs da boca para fora, mas poucos vão até o fim. A interpretação mais ampla, então, de Apocalipse 12 é, beleza, a mulher é a igreja? É. A mulher é Israel? É. A mulher é todo o povo de Deus. Porque todo o povo de Deus é de Deus. A pessoa entregou a vida a Cristo, é salva. Ela é de Deus, ela faz parte da mulher. Mas tem dentro do povo de Deus um filho varão. Esse o inimigo não gosta dele. Esse o inimigo quer tragar. E o inimigo sabe que esse filho varão será arrebatado para Deus. Ele será tirado. O inimigo tenta tragar o filho varão, tenta perseguir o filho varão, mas ele está lá dentro da mulher. Quando Deus quiser, ele vai sair de dentro da mulher e ele vai ser levado para Deus. E esse filho varão, na verdade, são os vencedores da igreja. Repare bem, são 7 cartas do Apocalipse. E quando você pega a sua Bíblia aí, a partir do capítulo 2, não é? A partir da carta da igreja de Éfeso, todos os últimos versículos, eu desafio você a abrir sua Bíblia, desafio você a fazer isso e conferir aquilo que eu estou falando. Todos os últimos versículos das cartas falam de alguém que é vencedor. Eu vou repetir. Lembrando que as 7 cartas têm o simbolismo das 7 eras da igreja. Ok? Lembra disso? Cada carta representa uma era. Certo? Nós estamos aí na última era da igreja. Estamos terminando a era da igreja. E todas as cartas que representam a igreja, nos últimos versículos, tem uma menção do vencedor desta igreja. Vamos provar isso para ninguém ficar na dúvida. Apocalipse 2, 7. Carta para a igreja de Éfeso. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, dentro da igreja de Éfeso existe o quê? Um grupo chamado de vencedor. Ok? Seguindo. Carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A Bíblia está dizendo então que na igreja de Esmirna também tem um grupo chamado de o vencedor. Que é a mesma coisa que nós estamos lendo aí do filho varão, né? Seguindo. Apocalipse 2, eu não vou ler todos para a gente ganhar tempo, mas Apocalipse 2, 17, que é a carta para a igreja de Pérgamo. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, a igreja de Jesus é uma coisa, o vencedor da igreja de Jesus é outra coisa. Guarde isso. A igreja de Jesus é a mulher. O vencedor da igreja de Jesus é o filho varão. A igreja de Jesus é salva. O vencedor da igreja de Jesus será arrebatado e vai reinar com Cristo. A igreja de Jesus, está muito claro aí, ela também é perseguida por Satanás, porque depois que o filho varão for arrebatado, Satanás vai perseguir quem? A mulher. Quem é a mulher? É a totalidade do povo de Deus. É a igreja de Jesus, é Israel, são aqueles que ficarem aqui que não são vencedores, aqueles que amam a sua própria vida, que até são salvos, que até entregaram a vida a Jesus, mas não são
vencedores da igreja. Essa é uma verdade que está escondida e que poucas pessoas pregam, mas que está inequívoca, está aberta aqui, gente. Só não entende quem não quer. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é reinar com Cristo. Outra coisa é ser salvo, a totalidade, a mulher. Outra coisa é ser o filho varão, é ser arrebatado, é ser um vencedor da igreja. Então, qual é o propósito da escola de discípulos? Qual é o propósito desta aula? Qual é o propósito meu como pastor de vocês? Qual é o nosso propósito? Você que é líder de célula, você que é um membro da igreja, o seu propósito é ser um vencedor. O seu propósito precisa ser entrar para o grupo do filho varão. Porque o filho varão, o que a Bíblia está dizendo? E nós vamos entrar nisso a fundo. Ele há de reger todas as nações da terra. Guarde isso. Salvação é para todo aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. O reino de Deus é para os vencedores. É para o filho varão. Somente o filho varão vai reger as nações da terra. Guarde isso. A mulher será salva? Sim. Mas o filho varão regerá as nações da terra. Tem filho varão em Israel? Tem. São aqueles de Israel que não amaram a sua própria vida e que se entregaram a Jesus, o Messias. Tem filho varão na igreja? Tem. São aqueles que não amaram a própria vida e que estão fazendo a diferença. Estas pessoas estão sendo treinadas para o reino. A pessoa que vai reinar com Cristo, guarde isso. Qual que é o homem mais poderoso do mundo hoje? É o Donald Trump, certo? Tudo está apontando, e nós vamos falar sobre isso semana que vem. Apocalipse 13 fala do anticristo e do falso profeta. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Tudo está apontando, nesse exato momento, para um governo mundial. Tudo está apontando nesse exato momento, e aí você pode depois pesquisar, você que é curioso, ver vídeo no YouTube. Tudo está apontando para uma unificação do poder no mundo inteiro. E quando essa unificação chegar, haverá um ser, que a Bíblia chama ele de anticristo, né? O texto, por exemplo, eu me esqueci a referência aqui, mas depois eu trago para vocês. Tem um texto no Novo Testamento que fala que ele é o homem da iniquidade, o anticristo, né? O homem do pecado. Ele vai governar a terra. E ele vai governar a terra durante 3 anos e meio. Alguns dizem que são 7, mas claramente aqui Apocalipse 12 mostra que a mulher será perseguida mesmo 3 anos e meio. Porque está aqui, né? Apocalipse 12, 6. 1.260 dias. Não é isso que a gente leu aí? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 1.260 dias. Isso dá 3 anos e meio. Depois você faz a conta aí. Então ele vai perseguir a mulher durante 3 anos e meio. E quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Vai haver uma batalha, chamada Batalha de Armagedon, que também nós vamos um pouquinho estudar ela nas próximas semanas. E Jesus vai vencer o anticristo e o falso profeta. Repare bem, tudo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é 3 em 1, não é? Aí o diabo, que é sujo, o que ele vai fazer? Ele vai criar a trindade do mal, que é diabo, anticristo e falso profeta. Eles vão governar a terra durante 3 anos e meio, outros dizem que são 7, mas eles já estarão governando a terra. E Jesus virá para quê? Para destruir o anticristo, o falso profeta e prender o diabo. O que vai acontecer? Jesus vai reinar na terra literalmente durante 1000 anos. E quem vai reinar com Jesus? O filho varão. Por isso que o texto está dizendo, ele há de reger todas as nações da terra. O que João está dizendo? Que existe um grupo de vencedores que vai nascer da mulher, que vai nascer da totalidade do povo de Deus. Eu profetizo que você faz parte desse grupo, né? Porque você é um vencedor, você não ama a sua própria vida, você tem dado a sua vida pelo Evangelho. Esse grupo de vencedores vai reinar na terra literalmente. O que o anticristo fazia, agora quem vai fazer é Jesus. Jesus vai dominar e vai implantar um governo mundial. Literalmente, um governo mundial na terra em que Jesus será o rei de todo esse mundo. As nações da terra serão regidas, lideradas por Jesus e pelo filho varão. Porque está dizendo aqui, ele há de reger. É literal, gente. A simbologia aí é Jesus há de ser o rei sobre todas as nações da terra. E, por exemplo, a irmã Edna, que está aqui com a gente, né? Ela vai ter lá uma cidade que Jesus vai determinar para ela.
né? A irmã Flávia, que está ali anotando, vai ter uma cidade que vai governar. Né? A Bianca, que está ali, vai governar uma cidade. Né? O pastor Clécio, a Rayane, a irmã Jus, todos nós teremos o quê? Teremos o reinar com Cristo garantido. Quem é que vai reinar com Cristo? O filho varão. Olha que coisa poderosa. Isso é extraordinário. Primeira coisa, então, da aula de hoje, que é muito importante, é a gente saber separar. O que é mulher? O que é filho varão? Por que a igreja hoje está cheia de gente vazia? Porque eles fazem parte da mulher. Eles vão ficar aqui, gente. Eles não vão ser arrebatados. Muitos que são chamados hoje cristãos vão ficar na terra. Serão salvos? Provavelmente sim. Mas vão ter que passar pela grande tribulação. E aí, eu queria só passar uma revelação para vocês guardarem essa chave. Essa revelação está lá em Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Abram aí, por favor. Só para a gente abrir um parênteses para a gente entender. Antes da gente ler Apocalipse 14:6. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer pergunta? Minha mãe está aqui dizendo 2 Tessalonicenses 2:6. Fala do 2:3, do filho do pecado, né? O anticristo. Anotem aí, para depois vocês lerem. Então, Apocalipse 14:6. Alguém tem alguma pergunta? Sobre o filho varão? Se tem, pode abrir o microfone e fazer. Ou comentário para a gente. Pastor. Diga, irmã Sônia. Então, quer dizer que o filho varão é nós? São os vencedores da igreja. Nós somos os vencedores da igreja. Pois é. Eu tinha anotado aqui esse que o senhor falou aí, Apocalipse 2:26 e 27. Isso. Eu tinha visto aqui, sabe? Sei. Aí eu li ele, mas eu não tinha entendido. Agora que eu entendi, depois que o senhor falou aí. Pois é. Porque aí, o que que fala o Apocalipse 2:26 e 27? Lembrando que ele está falando da igreja, né? Porque todas as cartas escritas para a igreja falam da igreja. Certo? Está falando que ao vencedor, é isso que está dizendo, ao vencedor eu farei com que ele, o que é? Aí ele explica, né? Quem que é o vencedor? É aquele que guarda as minhas obras. Eu não estou com ele aberto aqui, mas eu estou me lembrando. Ele fala, ao vencedor, que é aquele que guarda as minhas obras, darei a ele o poder de reger todas as nações da terra. Então ele usa a expressão ao vencedor, que é semelhante à expressão que Deus usa nas 7 cartas. Eu li 3, né? Ao vencedor, ou seja, toda a igreja tem um grupo chamado, dentro da igreja, de vencedor. Esse grupo seleto é aquele que não ama a sua vida, é aquele que abre mão do pecado, é aquele que se santifica, é aquele que trabalha para o reino de Deus, é aquele que abre mão, às vezes, do descanso, é aquele que é dizimista, é ofertante, é aquele que é fiel a Deus nas orações, na leitura da Bíblia, é aquele que tem uma vida cristã exemplar. Este a Bíblia chama de vencedor. E a Bíblia fala que a ele Deus dará o direito de reger as nações da terra. Ou seja, por que Deus dá a esta pessoa o direito de reger as nações da terra? Porque ele está treinando agora. Imagina um cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus, lá na cruz, tinha um ladrão do lado dele. E o ladrão foi salvo. Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão é salvo, mas o ladrão não é vencedor. O ladrão, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte, para você guardar isso aqui. Forte, eu o achei ladrão também. é salvo. Ele foi para o paraíso, mas o ladrão não é vencedor. Ele não entrará no reino. Vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Porque a gente aprende que a pessoa aceita Jesus e vai para o céu. O ladrão é salvo, porque Jesus não disse que ele entrará no reino, mas Jesus disse, você entrará no paraíso. Toda vez que na Bíblia Jesus fala de reino, Jesus está falando de vencedor e de um momento da história que vai acontecer, que está em Apocalipse 20, que é chamado de reino milenar. O que é o reino milenar? Só vai entrar no reino milenar, depois eu vou ler com vocês Apocalipse 20, vou ler também Mateus 22, quem tem curiosidade vai anotando esses textos aí, que é muita informação, pra você estudar ao longo da semana. Mas só vai entrar no reino quem é vencedor. Quem não é vencedor,
como ladrão na cruz, morreu em Cristo, mas não é vencedor, não tem obras, não tem santificação, ele vai para um lugar chamado paraíso, que Jesus chama de paraíso, e que o Velho Testamento chama de seio de Abraão. É um lugar de descanso, mas não é o reino. O reino que Jesus está... Ô, gente, isso aqui é muito forte. Olha aqui, ó. Olha o versículo... Segura Apocalipse 14, 6 aí. Mas olha o versículo... Estou entrando aqui na pergunta da irmã Sônia, né? O versículo 5. Ou seja, nós ficamos... Tem 50 minutos que nós estamos falando só do versículo 5. Você tem uma ideia da profundidade da Bíblia, né? Tem 50 minutos que nós estamos falando só do versículo 5 de Apocalipse 12. Está falando que o seu filho foi arrebatado para Deus até onde? O seu trono. Trono. Trono fala de reino. Nós vamos ficar lá com Deus durante 7 anos. Ou durante 3 anos e meio, melhor dizendo. 3 anos e meio estaremos com Deus, certo? E aqui na terra vai estar havendo o quê? A grande tribulação. Os vencedores da igreja ficarão livres da pior parte da grande tribulação, ou da grande tribulação, e estarão com Deus no trono. E aí nós vamos ler, infelizmente eu não vou conseguir terminar Apocalipse 12 hoje, mais uma aula semana que vem. Nós vamos ler semana que vem que aqui na terra o pau vai estar quebrando e a mulher, que é a totalidade do povo de Deus, vai estar sendo perseguida pelo dragão. Ou seja, para quem é vencedor, 3 anos e meio de festa no céu. Para quem é a mulher, 3 anos e meio de tribulação na terra. Guarde isso. Para quem é vencedor, o filho vai ser arrebatado. 3 anos e meio de festa no céu. Para quem é a mulher? Quem é a mulher? É a totalidade do povo de Deus. É quem não é filho varão. A mulher é todo o povo de Deus. Quem não é vencedor, automaticamente é a mulher. Fica na terra e sofre perseguição. E aí eu vou passar a revelação para vocês de Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, 6. Estou entrando aqui num assunto importante, que é qual evangelho... Olha que coisa poderosa. Qual evangelho será pregado aqui na terra depois do arrebatamento da igreja? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai mais habitar na terra. E o evangelho que a gente prega hoje, que é baseado em arrependimento, não mais existirá. O evangelho que a gente prega hoje, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. No evangelho, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, não haverá mais arrependimento. É o evangelho, é o texto de Apocalipse 14, 6. Alguém lê para nós aí. Eu vou ler, pastor. Lê, por favor, pastor, aleluia. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a todas nações, e tribo, e língua, e povos. Olha essa revelação. Lá no céu não entrará o evangelho do reino, que é o evangelho que nós pregamos hoje. Arrependimento, confissão de pecados, certo? Fé. O evangelho eterno é o evangelho que vai ser pregado na terra a partir do momento que os vencedores da igreja não estiverem mais na terra. Os vencedores da igreja serão arrebatados, certo? Vai ficar aqui na terra quem? A mulher. Quem é que é a mulher? É Israel, que não se entregou a Jesus. A mulher é a igreja que não é vencedora, são aqueles que que amaram a sua própria vida, aqueles que não abriram mão do pecado, aqueles que amaram a sua própria vida. Esses vão ficar aqui na terra. E aqui a Bíblia está dizendo, olha que coisa poderosa, enquanto a gente hoje, quem é que prega o evangelho hoje? Somos nós. Lá, depois do arrebatamento dos vencedores da igreja, vai ser pregado um evangelho chamado evangelho eterno. E quem é que vai pregar o evangelho eterno? Está aqui, ó. Anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Nesse tempo da grande tribulação, o negócio vai ser tão feio, mas tão feio, que sabe o que vai acontecer? Deus vai ter que mandar um anjo do céu para pregar o evangelho eterno para as pessoas que ficarem. A Israel e a igreja que ficar vai ter que pagar com a própria vida e vai ter que viver o evangelho eterno. Sabe o que o evangelho eterno fala? O evangelho eterno fala de adoração a Deus. Só a Ele prestarás cultos. O que o anticristo, isso aqui já é outra semana que vem, o que o anticristo vai querer de todos que ficarem na terra?
que as pessoas que ficarem na terra adorem só a ele. Vou repetir isso aqui. O anticristo vai ser um governo mundial. Ele vai falar, ó, me adorem. Vocês devem adoração a mim. Aí Deus vai mandar um anjo do céu para pregar o evangelho eterno. E para quem, sabe aqueles que estão vendo, tem gente que vai ouvir essa palavra hoje, espero que não seja você, que vai ouvir Apocalipse 12, né? E não vai crer muito, vai continuar com a vida dele toda errada e vai ficar. Aí lá, quando ficar, a igreja vencedora vai ser arrebatada, essa pessoa vai lembrar que foi pregado para ele. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter que ouvir o anjo agora, já que ele não ouviu o pastor, não ouviu o líder de célula, agora ele vai ter que ouvir o anjo e ele vai ter que rejeitar a marca da besta. A marca da besta, nós vamos falar semana que vem, é uma marca que vai determinar que a pessoa só pode comprar, vender, viajar, se tiver a marca. E esta pessoa vai ter que rejeitar. E o evangelho eterno vai ser pregado para ela. Adorem somente a Deus, o anjo vai dizer. Adorem somente a Deus. Adorem somente a Deus. Esse é o evangelho eterno, porque lá no céu vai ser esse evangelho. Adoração a Deus 24 horas por dia. Não existirá mais o evangelho do reino. Existirá depois do arrebatamento do filho varão, haverá na terra o evangelho eterno, que é um outro evangelho, que está baseado na adoração a Deus 100% diariamente, só Ele nós prestamos culto. Então fica esse parênteses aí, é uma revelação para você depois meditar ao longo dessa semana. Então, recapitulando aqui, para encerrar a aula e abrir para perguntas. Quem é o filho varão? O filho varão são os vencedores da igreja. Aonde que está isso? Apocalipse 2, 25, 26 e 27. E também Apocalipse 3:10, que eu falei semana passada, né? Olha o que Deus falou para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Ou seja, Deus vai livrar aqueles que guardam a palavra dele da grande tribulação. Apocalipse 3:10. Tá claro aí, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Então Deus vai guardar a geração de Filadélfia, que é a penúltima, né? Lembra das 7 cartas? A geração de Filadélfia é a penúltima. Essa igreja vai ser guardada por Deus da grande tribulação. Ok? Então, recapitulando a aula de hoje, nós temos que separar quem é filho varão de quem é mulher. Nós ficamos, gente, eu estou impressionado, porque eu planejei aqui para terminar Apocalipse 12 hoje. E eu fiquei 1 hora falando só do versículo 5. Vocês vão me perdoar aí, porque tinha tanta revelação que como é que a gente vai fazer, né? Eu fiquei 1 hora, a gente ficou aqui 1 hora só lendo e estudando o versículo 5 de Apocalipse 12. Você tem uma ideia da profundidade desse texto, né? Então eu prometo que eu vou tentar ser mais rápido para a gente seguir, porque tem 3 semanas que a gente está em Apocalipse 12 e tem gente que está dizendo, pastor, Apocalipse 12 de novo? Porque tanta revelação aqui, esse texto aqui é completo demais, porque fala do arrebatamento da igreja, fala do reino, não é? Fala da igreja que vai ficar, de Israel que vai ficar, aqueles que não entregaram a vida a Cristo. Fala de uma série de coisas que a gente está há 3 semanas falando de 6 versículos. 3 semanas nós estamos falando de 6 versículos. Então vocês vão me desculpar aí pela morosidade, né? Está muito devagar, mas é porque é muita revelação aqui. Certo? Então vamos abrir aí para perguntas e comentários nos últimos minutos da aula. Quem quiser falar pode abrir o microfone. Hein, pastor? Baseando assim pela palavra que o senhor está ministrando aí, a mulher seria aqueles que aceitaram Jesus, mas não levou a sério, né? Muitos desviaram, mas lá no coração dele, ele sabe que existe um Deus que um dia vai prestar conta a ele, né? Ele pertence à mulher, pertence à igreja, está desviado. Então, essas pessoas ficarão com a grande tribulação, não é isso? Exatamente. Existem interpretações que estão certas também. Por isso que eu queria aqui dizer, porque eu queria dizer uma coisa que é muito importante, né? Muito importante eu dizer isso, pegando um gancho nessa pergunta, pastor Eloy. Obrigado pela pergunta, foi boa pergunta. Existem algumas interpretações que dizem que a mulher é Israel e que o filho varão é a igreja. Tá certo? Tá. Existem algumas interpretações
nesse sentido, e aí dividem Israel e a igreja. Só que, quando você olha para essa interpretação, você vê que ela está certa, mas ela está incompleta. E nós estamos tentando aqui, você vê que o conhecimento da palavra, ele é o quê? Ele é dinâmico, né? A cada dia a gente se aprofunda mais. Então, a melhor interpretação e a mais sábia é a gente entender que vai ficar gente de Israel e que vai ficar gente da igreja. Por exemplo, os desviados. Nesse dia do arrebatamento, não vai ficar só Israel, porque tem Israel, até o pastor Charles estava compartilhando comigo outro dia, né? Tem judeu que já é messiânico, já crê em Jesus, né? O Charles depois pode confirmar isso que eu estou dizendo. Esse aí, meu amigo, vai ser arrebatado. Esse aí vai participar desse arrebatamento iminente, vai participar do reino. E tem igreja que não vai participar do reino, porque é igreja, aceitou Jesus, mas não, como a gente leu aqui, ele não abriu mão da sua própria vida. Né? Ele não se doou, então ele vai ficar. Então vai ficar igreja, vai ficar Israel. Acho que o pastor Aleluia caiu aí, né? Sumiu aqui da minha tela, mas deve ter caído a internet dele. Mas essa pergunta dele é importante, né? Para que a gente entenda a profundidade da coisa, quando a gente fala a mulher é Israel e o filho varão é a igreja, é muito rasa a interpretação. Mas quando a gente aprofunda, a mulher é a totalidade do povo de Deus. Igreja e Israel. E o filho varão são os vencedores da igreja e os vencedores de Israel, que professam o Messias e que abrem mão da sua própria vida. Perguntas? Comentários? O pessoal que pergunta aí está caladinho hoje. Vamos lá, gente. Tenho mais 2 minutos para ficar com 1 hora. Tem umas pessoas que não falam de jeito nenhum. Queria ouvir quem não costuma falar aí. Vamos lá. Fazer algum comentário, alguma dúvida que ficou sobre o filho varão, sobre a mulher? Ninguém tem pergunta? Beleza. Alguém tem pergunta? Fala aí, gente. Ou comentário também. Nada? Vocês têm que ligar o microfone. Às vezes tem alguém falando aí, mas tem que ligar o microfone, porque eu não ouvi ninguém falando. Ninguém quer falar nada hoje, né? Difícil, hein, gente? Ô, pastor Heitor. Oi. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tá falando? É o pastor Fábio. Fala, pastor Fábio. Tem algumas interpretações também que interpretam o seguinte: a mulher sendo como Israel, que o senhor até comentou, e o filho varão sendo 144 mil que serão arrebatados no meio da grande tribulação. Eu queria saber se o senhor já ouviu sobre essa teoria e o que o senhor acha dela. A teoria dos 144 mil eu acho muito, muito pobre, pouco factível e pouco bíblica, porque o filho varão, a menção do filho varão é aquela de Apocalipse 2, 26, não tem outra, né? E aí eles fazem uma ligação com os 144 mil, depois nós vamos estudar um pouco sobre os 144 mil, que na verdade é uma linguagem simbólica, né? Não é 144 mil. 144 mil é porque tem a ver com o 12, né? Então, os 144 mil são uma linguagem simbólica. Então, eu particularmente não acredito nessa interpretação. Já ouvi falar, mas eu acho fraca. Não, ok. Tá? Perguntas? Já que ninguém vai perguntar, nós vamos orar. Eu queria entrar semana que vem já em Apocalipse 13, falando do anticristo e do falso profeta. Se não der tempo, paciência. Depois vocês me dão um feedback se vocês estão gostando aí. Nós estamos muito focados em Apocalipse 12, mas a gente está passeando em todo o Apocalipse. Eu estou usando 12, mas hoje a gente foi em Apocalipse 2, 3, Apocalipse 20, Apocalipse 14. Enfim, a gente está usando o Apocalipse 12 para falar de um panorama de toda a história, né? E, basicamente, o nosso mapa dos acontecimentos é mais ou menos assim.
Jesus, ele arrebata a sua igreja, Apocalipse 12. O anticristo reina na terra e persegue a mulher, Apocalipse 13. E aí Jesus, em Apocalipse 19, ele volta para buscar a sua igreja. E a partir dali ele estabelece o seu reino milenar. De maneira que o julgamento final, que a gente fala, né, o juízo final, só vai acontecer depois desses 1000 anos. Ou seja, no mínimo, se o arrebatamento acontecer hoje, a gente ainda tem mais 1000 anos de história na Terra, né? O reino milenar vai acontecer na Terra. Claro que vai haver um outro plano. A gente vai falar um pouco sobre o reino milenar, mas é um outro plano, né? As pessoas vão viver mais, mas vai acontecer um reino terreno. Ou seja, nós temos ainda pelo menos mais 1000 anos de história aqui na Terra, vivendo aqui na Terra, certo? E vão reinar com Cristo, ou seja, vão ser reis e sacerdotes, aquelas pessoas que foram arrebatadas da igreja e aquelas pessoas que morreram com obras, que morreram como filho varão, né? Morreram em Cristo Jesus mesmo. Essas vão reinar com Cristo. Tessalonicenses fala que elas vão ressuscitar. É o texto de 1 Tessalonicenses que eu citei no começo da aula, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 15 ao 18. Os mortos ressuscitarão e essas pessoas vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. Só para vocês entenderem o panorama, e eu pretendo entrar semana que vem no Anticristo já, em Apocalipse 13. Então, dei uma lidinha aí em Apocalipse 13, que vai falar do Anticristo e do falso profeta. O Anticristo é uma figura que muitos já dizem, por isso que a aula de semana que vem é interessante, se a gente conseguir chegar nela. O Anticristo é uma pessoa que muitos já dizem que já está aqui na Terra, né? Ele já está pisando na Terra e temos algumas pistas aí do Anticristo. Eu não vou entrar nesse mérito, mesmo porque eu não sou especialista em Apocalipse, eu entendo pouco disso e a gente quer só dar aqui um panorama do que vai acontecer, para a gente como igreja se preparar, né? Mas tem algumas pistas do Anticristo que a gente pode falar um pouquinho semana que vem. Pastor Heitor. Oi. Boa noite. Bem rapidinho aqui, só para eu tirar uma dúvida. Quando o senhor pediu para pesquisar sobre o cetro, né? Eu fui em Apocalipse 19, onde fala de Jesus. E a gente sabe que o cetro, quem carrega o cetro é o rei, certo? Aí eu fiquei com dúvida. Eu queria depois, né, a gente está com o tempo curto, a gente falar um pouquinho sobre isso aí, porque eu fiquei na dúvida. Realmente, essa é uma boa pergunta. Lido também. Essa é uma boa pergunta. A pastora Mary está falando de Apocalipse 19:15. Se alguém quiser abrir aí. Isso, 15, Apocalipse 16. 19:15 fala o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. O outro texto bíblico que fala do cetro de ferro é Apocalipse 19:15. E, claramente, esse texto está se referindo a Jesus. Então, pastora Mary, duas coisas. Primeiro, Jesus sim vai reinar na terra também, né? E aí a gente poderia dizer que Apocalipse 12:5 estaria também se referindo a Jesus, né? Que é aquela ideia que eu refutei no começo. Apocalipse 12:5, que é o filho varão há de reger as nações da terra. Lendo Apocalipse 19:15 e 16, a gente pode inferir que sim, que Jesus também vai reger as nações da terra. E aí, por que Apocalipse 12:5 não fala de Jesus especificamente e fala dos vencedores da igreja? Por causa daquela coisa que eu falei de Apocalipse 12, versículo de número 17, que é a grande questão, que é: se a mulher for Maria e o filho varão for Jesus, nós estaríamos falando de um acontecimento anterior ao texto. Então, por que Apocalipse 12:5, o filho varão não pode ser Jesus? Se Apocalipse 19:15 e 16 está se referindo a Jesus, o Apocalipse 12:5 também poderia estar se referindo a Jesus. E a pergunta é, por que não está? Eu entendi, que aí na hora que vai no 12:5, para a gente entender o 19, né, 15, a gente teria que colocar a igreja como a mulher, a Israel como a mulher, porque Jesus não veio da igreja, a igreja veio de Jesus, né? E então, Jesus seria esse filho varão, que veio de Israel.
Porque lá em Isaías fala que Israel estava grávida, né? Gerava, né, dores, sofria, esperando a vinda do Messias. Então, aí já é outra linha de raciocínio, é só para esclarecer mesmo. Exatamente. E eu acho que a interpretação mais profunda e que não dá nenhuma margem de dúvida é que tanto Jesus quanto a igreja vão reger as nações da terra. Isso está em Apocalipse 20. Jesus será o rei supremo e nós, os vencedores da igreja, vamos reinar com ele. E usando a figura de Paulo, né, que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, então isso casa perfeitamente. Quem vai reger as nações da terra? Jesus. E Jesus é formado de duas partes. O cabeça, que é ele, e nós, a sua igreja. Então, casa perfeitamente. E aí a gente, então, faz a interpretação mais ampla, que é quem vai reinar? Jesus, que é dividido entre cabeça e corpo. Ou seja, Jesus, o próprio Cristo, que é o cabeça, e a igreja, o seu corpo. Então, eu acho que casa perfeitamente. E nós com o nosso galardão, né? Que a gente vai governar de acordo com o galardão. Exatamente. Ou seja, essa interpretação que a senhora trouxe é correta, a que eu trouxe é correta, e as duas são perfeitas, né? E casam perfeitamente. Tanto Apocalipse 2, e o que melhor é que a gente vai reinar com ele, né? Exatamente. A grande mensagem é que nós vamos reinar com ele. Porque senão eu estaria fazendo uma interpretação míope da coisa, falar que só Jesus vai reinar. E não é verdade. Quem vai reinar é o filho varão que está em Apocalipse 2, 26, e quem vai reinar é o filho varão que está em Apocalipse 19, 15, ou seja, Jesus e os vencedores da igreja. Sim, por isso que ele vem avisando nas eras das igrejas, né? Todas as igrejas ele avisou, olha, vigiem, porque aquele que merecer, né, vai ter a coroa e vai reinar. Exatamente. O vencedor, aquele que vigiar vai reinar. Vencedor. Isso é muito lindo. Amém. Obrigado, pastor. Imagina. Vamos orar, gente? Passei 5 minutinhos aí, a gente já vai orar para todo mundo receber essa palavra e que essa palavra possa entrar em nós essa semana e que a gente possa refletir sobre ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento por cada participante que está conosco nessa escola de discípulos. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela contribuição de cada um, pelos irmãos, meu Pai, que estão aqui, todos muito cheios de expectativas para o seu retorno, para o arrebatamento dos vencedores da igreja. Obrigado por essa revelação tão maravilhosa, tão esclarecedora da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa confirmar isso nos nossos corações, que seja uma semana frutífera em nossas vidas em relação a isso, para que a gente possa, meu Pai, entender tudo que o Senhor quer que a gente entenda e viver tudo que o Senhor quer que a gente viva, que não seja uma palavra teórica, mas que a sua palavra, como meu Pai, a própria palavra diz, que ela seja viva, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu Pai, e que nesta noite o desejo, a vontade, meu Pai, de conhecer o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, possa alcançar cada um dos nossos corações, que nós possamos, meu Pai, desejar diariamente a sua volta, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Amém? Amém. Vou tirar uma fotinha aí. Quem está com a câmera fechada aí, abre a câmera aí, gente. Vocês ficam com a câmera fechada. Tem uns irmãos que ficam com a câmera fechada e vai comer, vai. Abre a câmera aí, vamos lá. É o lanche? Começar da aula com câmera fechada também. Vamos lá, vamos tirar uma fotinha aqui de vocês. Aí, ó. Hoje temos 26 pessoas aqui. 25. Tá caindo. Tá caindo. Pronto, tirei. Ó, nós vamos ter agora uma live. Quem puder. Semana passada tem gente que confundiu. A live é no Instagram. Uma live de oração. Se você puder entrar para orar com a gente, orar 15 minutos, vai ter uma live de oração. E, só para informar, podem, semana que vem, divulgar o link, gente. Nós estamos mantendo a mesma quantidade de alunos. Vamos divulgar o link aí, chama mais gente. Porque os assuntos, embora sejam ligados, a gente acaba entendendo eles, porque eu estou tomando cuidado de recapitular o que a gente está falando nas últimas aulas. Então, manda para todo mundo, e só para ficar informado, o link é o mesmo. Então, esse link desta aula aqui, dessa escola de hoje, é o mesmo de semana que vem. Então, você pode salvar ele no seu celular, é o mesmo link, você pode já compartilhar essa semana para todo mundo. O link não muda, toda semana é o mesmo link. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar em off aí, mandar no WhatsApp, trocar alguma ideia,
para a gente conversar ao longo da semana. Obrigado mesmo. Amém. Fiquem com Nós Deus. que agradecemos, pastor. Boa noite. Paz, boa noite. Paz, vai com Deus. Amém.